Apenas para que a gente rapidamente, um espaço breve, a gente possa ter uma rápida recapitulação do que nós vimos pela manhã. Então vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Já nos é suficiente do verso 1 ao verso 6 a leitura, para que a gente entenda o que vimos pela manhã aqui no capítulo 16. A palavra de Deus, ela diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Amém. Basicamente, aqui o que nós vimos nessa primeira sessão. Os irmãos devem estar lembrados que o capítulo 16 ele trata do conflito que acontece dentro da casa de Abrão. Nós havíamos visto inicialmente que a história de Abrão, ela nos relata, até que se cumpra a promessa da vinda do herdeiro, da vinda do filho da promessa, como é prometido lá em Gênesis 12, e você vai ver isso, que a repetição da promessa é feita praticamente em todos os capítulos. Repete-se a promessa, mas Abrão dá um vacilo. Então você tem testes sendo estabelecidos. Esses testes revelam, como a gente inclusive viu na liturgia, foi muito bem estabelecido, muito bem exortado a nós, o fato de nós sermos insensíveis a correções. Nós mesmos não podemos nos corrigir dos nossos pecados. Então, nesses testes, Deus está exatamente fazendo isso, corrigindo e amadurecendo Abrão. Então ele ainda se chama Abrão porque exatamente ele está sendo corrigido. Antes que ele receba a promessa, o cumprimento dela, ele está sendo preparado para isso. E o teste, o capítulo 22 do livro de Gênesis vai nos levar a um teste que talvez seja ali o cume, o ponto ápice, no capítulo 22, de quando Deus vai dizer: me dá o teu filho, filho da promessa, Isaac, ainda dá o nome, para que não fique talvez implícito qualquer outro, se fosse o seu sobrinho Ló, se fosse talvez o seu filho mais velho Ismael. Isaac, o filho da promessa, traga ele e me ofereça como holocausto, como oferta. Esse é um teste máximo. Isso obviamente tem a história toda de Abraão, ela vai nos indicando uma tipologia, tudo que envolve os percursos, os testes do estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a promessa, e aponta para ele. Mas veja, neste momento nós temos um momento aqui muito delicado, porque o teste que o capítulo 16 nos relata envolve um conflito que quase levou a casa de Abraão à ruína. Por quê? Observe, do verso 1 ao verso 6 nós vimos lá que gerou esse conflito. Nós temos aqui os problemas que são observados. Então, problema no verso 1, Sarai estéril. Verso 2, aí nós temos a solução que foi proposto para resolver esse problema. O ponto aqui é: Abrão não podia ter filhos, não podia ter uma descendência, porque Sarai era estéril. O que Sarai faz? Propõe a Abrão: toma aqui minha serva, que era o costume da convenção social da época. E aí então ela diz: pegue a minha serva, e através dela você vai me dar filhos. Há um comparativo, porque a promessa que Deus fez é contrariada pelas palavras de Sarai no verso 2. Entrou em choque aqui, porque Deus havia dito a Abrão: eu te darei
uma descendência. Deus prometeu dar a Abraão uma descendência, enquanto que Sarai está dizendo: me dê filhos. Está contra, está chocado isso aqui. A fala dela é extremamente mundana. É uma irmã em Cristo, piedosa, mulher que era submissa ao seu marido, mas que nesse momento ela cede à tentação do seu coração. Deus entrega ela ao desejo do seu coração e ela diz: tome a minha serva, porque através da minha serva você vai me dar filhos. Enquanto Deus havia dito a Abraão: eu te darei uma descendência. A descendência é de Abraão. Então há um choque aqui na fala dela, de incredulidade. Isso vai sendo tratado no coração dela até próximo da vinda de Isaac. Quando aqueles 3 homens aparecem e um deles repete a promessa, e ele diz: Sara está grávida e ela vai ter um filho. E ela ri. É um problema sério aqui no coração dela isso. Mas veja, é a solução mundana, que vem da pessoa que mais Abraão confiava, que mais tinha intimidade, que a pessoa que menos talvez Abraão pudesse esperar uma circunstância dessa, de uma ideia tão estúpida e mundana dessa. Terceiro, verso 3, veio então a desobediência, onde primeiro no final do verso 2 fala que Abraão anuiu, ou seja, Abraão se submeteu. A palavra anuir pode ser traduzida aqui também, ou entendida como ele obedeceu a sua mulher. Esse é o sentido da desobediência, não apenas de ter acatado o que a sua esposa disse. O fato é que o que ele também acata é algo extremamente mundano. Quebra do 7º mandamento, adultério. Ele consentiu a proposta indecente de Sarai de transformar sua escrava numa espécie de uma quase segunda esposa de Abraão, ou aqui no caso seria uma espécie de concubina temporária, apenas para gerar filhos. Eu até usei a expressão barriga de aluguel dos tempos antigos, né? E aí depois o verso 4, aí vem as consequências, versos 4, 5, 6. Quais são as consequências? O conflito surge. De que forma? Menor para o maior. Começa uma série de afrontas. Escrava afronta sua senhora, porque ela quer tomar o lugar dela. Verso 5. A senhora afronta o seu marido, porque desde o início queria tomar o lugar dele. E ela inclusive fez isso. E no verso 6, nós temos quem deveria julgar, quem deveria resolver essa situação, quem era o representante desta casa, que deveria tratar essa situação de maneira que pacificasse o coração de todos. Ele na verdade piorou mais a situação quando ele despreza a própria esposa e mais ainda despreza e ignora a pessoa com quem ele deitou. E aqui nós vemos que a corda arrebentou para o lado mais fraco. Agar, a escrava, depois de ser maltratada, ou seja, nós temos a fuga, ela então foge para o deserto. E aqui nós temos uma situação em que, se não fosse a intervenção divina, poderíamos dizer que a história de Abraão acabaria aqui no capítulo 16. Eu havia dito inclusive que Abraão ele não tem destaque no capítulo 16. As duas pessoas que têm destaque aqui nos versos 1 a 6 é Sarai e por consequência Agar. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo inclusive vai usar numa alegoria a figura de Sarai e Agar para demonstrar exatamente esse contraste. E ela tem muito a ver com o que nos é dito nos versos 10 a 12, depois aqui nós vamos ver no capítulo 16, quanto às consequências, e que essa alegoria nos lembra em certa medida as consequências que vêm sobre a descendência de Ismael. Em comparar Sarai como sendo a velha aliança transitória, que é pesada, que traz sobre eles um peso de jugo, e depois comparado Sara como sendo a nova aliança. Então, obviamente nós não vamos tratar disso porque seria um outro sermão, e aqui eu me estenderia mais. Agora nós vamos ler a segunda sessão, os versos 7 até o 16, e nós vamos ver que nessa segunda sessão, se a primeira sessão nos mostrou o conflito provocado, a segunda sessão vai nos mostrar a solução para esse conflito. Então, sempre a saída não vem de nós. Esse é o primeiro ponto que você precisa lembrar. A solução para um conflito dentro do nosso lar. E às vezes isso também pode ser estendido, aplicado para a igreja. Solução para conflitos não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Nós vamos ver isso. Veja então o que nos diz os versos 7 a 16.
tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe mais ainda o anjo do Senhor: Concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão ao seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. A segunda sessão, agora que nós veremos, veja, vamos relembrar o esboço, apesar de eu ter dito pela manhã. Primeiro, a primeira parte, ou seja, a solução do conflito começa com a admoestação, versos 7 a 9. Ele vai seguir com anúncios de promessas, versos 10 a 12. Depois segue quanto à resposta que Sarai, ou melhor dizendo, que Agar dá. Aí vem a obediência. Lembra que eu disse que se contrasta com o verso 3 da desobediência de Sarai e Abrão? Então uma serva está sendo contrastada na sua circunstância aqui de fuga, chamada ao arrependimento dos seus pecados. E ela então nessa admoestação, ela responde com obediência a essa admoestação. Verso 14 nós vamos ter o memorial. Verso 15 nós vamos ter a reconciliação. E o verso 16, retorno à confiança. Então observe aqui algumas considerações que a gente precisa fazer antes de seguir cada ponto desses versos. São 3 pontos que eu quero considerar aqui para você entender como que isso vai se desenvolver. Acho que a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, meus irmãos, é que o relato ele sai de cena a figura de Sarai. E veja, de novo, Abrão não aparece aqui. Abrão não aparece aqui. E então entra como uma das pessoas que tem um certo destaque é Agar. É interessante porque Moisés ele poderia ter se concentrado no relato de como Deus falou, admoestou Abrão e Sarai. Nós precisamos entender que Abrão e Sarai também foram repreendidos pelo Senhor, eles foram tratados pelo Senhor. Mas veja, aqui o destaque nessa sessão é exatamente a figura de Agar, a escrava. E aí, veja que a reconciliação ela ganha destaque quando então o anjo do Senhor ele vai ao socorro de uma escrava e não dos seus senhores. E por que isso aqui? A intenção de Moisés, quando ele registra isso, meus irmãos, é mostrar que Deus vai ao encontro, Deus vai ao socorro dos mais fracos. Eu disse pela manhã que você precisa ser identificado como Agar. Nós somos como Agar, os fracos, escravizados pelos nossos pecados. E vem o anjo do Senhor ao nosso encontro, ele é que vai ao nosso socorro. Por isso Agar está aqui nesse momento em destaque nesse processo. E um outro aspecto que também é histórico, porque o momento em que o anjo do Senhor, e vamos assim ser mais claros nesse aspecto, é Deus falando com Agar, é importante no seu aspecto histórico, porque Agar agora é o princípio, obviamente a partir de Ismael, mas é o princípio de uma outra linhagem, de um outro povo, que faz parte da história não apenas da humanidade, mas é incluso também nos propósitos soberanos e redentivos de Deus, também na história da salvação. Nós não podemos descartar nesse processo Ismael aqui e os seus descendentes. Por isso Moisés faz questão de nos mostrar nesse segundo ponto aqui, nessa segunda sessão do capítulo 16, como ou porquê e também a origem de tudo o que acontece, o que nós temos observado na história, e isso inclusive nos nossos dias,
como vocês estão presenciando os conflitos que acontecem no Oriente Médio e no mundo árabe, e isso está ligado diretamente com o mundo ocidental, inclusive, obviamente, o Brasil. Todos nós estamos nesse contexto aqui. Isso vai ficar muito claro nos versos, aliás, no verso 12, nós vamos chegar lá. Mas esse é o primeiro ponto do porquê que Agar entra nessa história. Agora observe uma outra questão. A pessoa que na verdade tem maior destaque, ou ela está em primeiro plano aqui, é o anjo do Senhor. E aqui nós podemos dizer que o anjo do Senhor, observe como é que está escrito aí, o anjo do Senhor. Não é um anjo comum. Você percebe aí que o A maiúsculo nos leva a entender, toda vez que aparece aí anjo do Senhor, como está escrito, claramente, nós entendemos dentro da teologia reformada, e obviamente por exegese, análise do texto, claramente, observe que, deixa eu abrir um parênteses, a interpretação das escrituras é obrigatoriamente a partir de como ela exige que devemos a interpretar. Pergunta é, como que nós devemos interpretar as escrituras? Como que nós devemos, ou quais são as regras que a própria Bíblia estabelece para a interpretação dela? Uma palavra simples, pacto. De Gênesis a Apocalipse, você precisa entender que a Bíblia, ela nos relata a história de Deus com o seu povo de forma pactual, ou seja, nós devemos entender todos os relatos, as histórias, tudo que nós temos nas escrituras dos 66 livros, Antigo e Novo Testamento, sempre numa linguagem pactual. Nós não podemos esquecer disso. Deus tem um pacto com o seu povo. Em todos os relatos, Deus tem um pacto com o seu povo. Então, observe, o anjo do Senhor aparece exatamente mostrando esse aspecto pactual de Deus com o seu povo. Tem um intermediário aqui, quando Deus fala com o seu povo. E o anjo do Senhor, você percebe que o Senhor aí, todas as letras maiúsculas, na nossa tradução em português é para mostrar que o nome dele é Iavé. Iavé, vocês sabem muito bem que significa eu sou, porque isso aparece em Êxodo capítulo 3. Mas veja, o sentido inclusive que vai mais além do que simplesmente Deus dizer eu sou. E aí, os judeus têm um probleminha em relação à interpretação dessa expressão do nome Iavé, porque eles levam isso às vezes até ao ponto de tornar isso uma questão de amuleto, uma coisa mística. Não chame o nome de Deus, chame-o de, ou fica mudo, tem pausa, ou chama de o Eterno. Um negócio meio sincrético. Mas veja, Yahvé é o nome pactual de Deus. Significa aquele que existe, aquele que é, aquele que foi, é e sempre será. Expressa a soberania de Deus, a eternidade de Deus. Uma coisa que é muito interessante, expressa a transcendência de Deus, porque Deus é distinto de nós. Nós não somos iguais a Deus. Satanás tentou Eva e Adão, dizendo: se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão ser iguais a Deus. Enquanto que na criação você percebe que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, não igual a Deus. Então a transcendência de Deus nos mostra que Deus nos criou. Como é que você tem a prova disso? Deus é espírito. Nós não procedemos de Deus numa perspectiva como se Deus, nós como matérias viéssemos também da matéria de Deus. Isso é uma ideia absurda, errada. Nós somos distintos de Deus porque Deus do nada criou todas as coisas e Deus nos criou apenas pelo poder, como nós cantamos aqui, pelo poder da palavra dele. Pelo poder da palavra dele. Eis a distinção de quem nós somos e quem é Deus. Ninguém é igual a Deus. Nós somos criaturas. E pelo poder da palavra dele nós somos criados. E aqui revela claramente: eu sou Deus. Mas veja, quando então ele se revela ao seu povo de forma pactual, ele está dizendo não apenas eu sou Deus, mas ele está dizendo de forma graciosa, amorosa e de forma na qual ele expressa misericórdia em dizer: por amor a mim mesmo e por causa da minha aliança, eu sou o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Muda a tônica. Ele não apenas se revela como o Deus, mas a grandeza desse nome expressa claramente que ele é o nosso Deus. Por isso que você vai encontrar, inclusive nos Salmos, em muitas orações, no Antigo Testamento inclusive,
Quando você vê os profetas, os salmistas, eles sempre orando, especialmente em situações de calamidade, eles vão orar sempre começando dizendo: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que essa linguagem? Porque eles estão lembrando: Deus, tu fez uma aliança conosco e o Senhor não vai quebrar essa aliança. Isso é expresso claramente no fato de que o anjo do Senhor é esse mantenedor do cumprimento da promessa, para que a aliança se perpetue e ela seja preservada, para expressar a misericórdia de Deus que se renova dia após dia, um dia após o outro, e ele tem tido paciência conosco como teve com Abraão. Já parou para pensar nisso? A gente dá um tropeço atrás do outro. Quantas vezes, todos os dias você tem que confessar os seus pecados, mas já parou para pensar o quanto Deus tem tido paciência comigo e com você? Pacto. É assim que você tem que ler as Escrituras, do Antigo e também do Novo Testamento. Então o anjo do Senhor aparece e nos revela claramente que ele é a segunda pessoa da Trindade, que posteriormente será chamado de Jesus Cristo. Observe então nessa tônica. Então quem é que se revela a Agar? Olha que coisa fantástica. Quem fala com a escrava egípcia fugitiva é o Filho de Deus. Fantástico isso aqui é muito rico. Observe então que nesse contexto, o que nós vamos perceber como aplicação aqui, que o único que pode mediar e pacificar conflito é quem? Só Cristo. Só Cristo é o único mediador habilitado, qualificado. Só Cristo é o mediador perfeito. E Abraão se apresenta como aquele que é um péssimo mediador, aquele que não tem condições de resolver nada, porque ele inclusive é o provocador em certa medida do que aconteceu, o responsável, o culpado maior, porque sempre cai sobre o homem a responsabilidade, mais do que sobre a mulher, apesar de Sarai ter provocado a situação em certa medida. Observe então que Cristo, ele exerce esse papel perfeito de mediador e pacificador. E por último, eu quero considerar aqui ainda o fato de que tudo que nos é narrado do verso 7 ao 16, nessa segunda sessão, aplica-se a um processo chamado disciplina. Deus está, por meio do anjo do Senhor, aplicando um processo disciplinar. Você pode, por exemplo, observar, leia em casa depois, porque aqui não dá tempo. Você leia depois Mateus 18 e contrasta, compara, analisa ali, faz um paralelo entre Mateus 18, versos 15 ao 18, com Gênesis 16, versos 7 ao 16. Você vai perceber a semelhança do processo disciplinar. É o mesmo. É o mesmo. A admoestação. A admoestação, se caso não atende à admoestação verbal, leva com duas ou três testemunhas. Se não ganhou o teu irmão, ele não se convence que está em pecado, não se arrependeu, leva para a igreja, obviamente no contexto aqui, leve-o para os líderes da igreja, porque é um caso notório, público, e agora precisa ser tratado de forma pública. Se não se arrepender, trate-o como gentio. Observe o que acontece com Sarai. Para onde é que ela foi? Houve um processo de exclusão. Nesse caso, pode dizer que ela pede a exclusão da igreja. Não necessariamente foi Abrão que mandou ela embora de casa porque ela estava rebelde, mas a rebeldia dela, e isso é um processo disciplinar também, meus irmãos. E quando um membro da igreja é rebelde, ele pede a exclusão da igreja, a gente dá mesmo, tem que dar. Por quê? Lembra do apóstolo Paulo, o que ele disse? Talvez, ou quem sabe, a esperança nossa é que ele, vivendo como um ímpio, e se ele for eleito, ele vai cair nas mãos de Satanás, e Deus vai autorizar, ou Deus vai usar o próprio Satanás para que Satanás venha moê-lo. E assim, quem sabe, ele volta. E se ele for eleito, ele volta. Então, é necessário esse processo. Onde é que ela estava? Ou ela ia para o Egito, ou ela voltava. Ela estava na iminência de uma caminhada irreversível para o Egito. Exclusão. Está afastada. Então o processo aqui é disciplinar. E aqui é interessante porque por mais escandaloso, por mais humilhante e doloroso que seja essa situação, meu Deus, meus irmãos,
o único modo de Deus nos livrar desses conflitos terríveis e escandalosos é com disciplina, e é assim que o anjo do Senhor vai fazer. Vamos ao os versos 7 ao 9. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Vamos voltar um pouquinho sobre o que nós vimos com Agar, lá no verso 6. Observe um ponto interessante. Ela fugiu. E aqui, observe um ponto que a gente precisa relembrar. Aqui ela está numa situação extremamente delicada. Qual é a condição que Agar se encontra? 3 pontos aqui que são importantes. Primeiro, ela está grávida. Isso é sério. Segundo, agora a condição e o estado em que ela se encontra em relação a essa alma. Ela está desolada, ela está desgarrada, ela também tem rancor e amarguras no seu coração em relação ao que a sua senhora fez. E o mais grave é que ela está exposta, ela está só, não tem quem a proteja aqui, ela está só. Terceiro ponto é o fato de que ela poderia aqui, provavelmente estava sendo considerada como uma fugitiva. Era comum naquela época, os escravos eles tinham marcas pelo seu corpo, que a identificava ou os identificava como escravos. Isso poderia se voltar contra ela se, por exemplo, homens perversos, maus, encontrasse ela, visse que ela estava só. Escravo tinha que sempre estar acompanhado do seu senhor, da sua senhora. Se estava sozinho no lugar daquele, significa então que é uma fugitiva. Ela poderia ser capturada. Enfim, não tentemos nem imaginar o que pode acontecer, o que poderia acontecer com ela. Ela está exposta a um perigo extremamente aqui grave. Essa é a condição, inclusive, que a gente vê aqui daqueles que estão em pecado e fogem dos seus pecados. São fugitivos. Não sei se você está nessa situação. Se você está fugindo do seu pecado e das consequências do seu pecado, lembre-se, você é um fugitivo. Você está igual a Agar. Está no meio do deserto. E você está indo para o Egito. Observe isso aqui. Isso é um ponto muito importante. Agora veja. O verso 17 também nos mostra o lugar onde Agar ela é encontrada pelo anjo do Senhor. O texto vai nos dizer aqui que ela está exatamente numa região de fronteira. Ela está entre as terras de Canaã e ela está também próximo ali à fronteira do Egito, a região Sur. Não sei se vocês sabem, mas para quem ainda não sabe, o nome Sur significa muro. A região de Sur, na verdade, é o deserto de Sur. Atualmente, essa região aqui, ela fica entre a Síria e também o Egito. Ela fica no Golfo da região de Suez, no Oriente Médio. Então veja, interessante Moisés aqui ele ter registrado que esse encontro acontece em Sur, porque, por exemplo, Gênesis capítulo 20, verso 1, mostra que Abrão chegou a residir nessa região por um período. Eu não vou ler o texto porque eu tenho mais coisa para dizer aqui, senão a gente vai demorar muito. Mas um outro ponto que a gente pode destacar é o fato de que Sur também foi o primeiro lugar onde o povo de Israel se instalou ou passou após a travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15, os versos 22 a 25. Olha o que o texto lá diz, eu vou ler aqui. O que acontece em Sur? Para lembrar, perceba, os detalhes das regiões por onde acontece a história de Abrão são aqui como marcas para depois servir de memorial e testemunho para o povo de Israel. Eles estavam em Sur. O que aconteceu em Sur foi o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Onde o anjo do Senhor encontrou Agar? Num poço, numa fonte de água. Lá o povo de Israel não encontrou água. Perceba que nesse mesmo lugar há um novo teste. Afinal, chegaram a Mara. Você sabe o que significa o nome Mara? E aí vem aqui a explicação disso. Todavia não puderam beber as águas de Mara,
porque eram amargas. Esse é o sentido do nome Mara, amarga. Essas águas eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo, olha aqui, um teste. E o povo, em vez de confiar no Senhor e aguardar que ele providenciasse água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Esse é o ponto aqui do lugar de Sur. O que é Sur? Que se assemelha à história de Agar e o anjo do Senhor. Sur é lugar de prova. Sur é lugar de teste. De onde você vem, para onde você vai. Esse é o aspecto aqui. O povo de Israel, de novo, está no mesmo lugar. E ali Deus prova o seu povo. O sentido da palavra teste, prova, é isso. É sondar, examinar e admoestar o povo dele, porque o povo se rebelou contra Deus. O povo murmurou contra Deus. E ali, imaginemos que são as mesmas perguntas. Povo de Israel, de onde vocês vieram? E para onde vocês vão? Sur. Então observe que ela está aqui a ponto de irreversivelmente seguir para uma apostasia. Egito. Olha o perigo disso. Obviamente, meus irmãos, os eleitos não vão apostatar. Apostasia é a incredulidade na sua extrema manifestação, de uma forma irreversível, de pessoas que, incrédulas, por um tempo elas temporariamente experimentam os benefícios da obra do Senhor, das ordenanças, dos benefícios da salvação, mas elas não são crentes e elas vão apostatar. Veja, crentes correm um risco, por vezes, de serem testados no limite disso. Isso é possível, eles não apostatam. Mas veja, ela está nesse limite. Está prestes, porque ela está na fronteira. Atente a esse detalhe, ela está na fronteira. Sur significa esse aspecto de prova. E aqui, onde então nós somos lembrados de que o texto não vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a ela, mas o texto vai dizer, e esse verbo é muito importante, o texto vai dizer: o anjo do Senhor achou Agar. Achando Agar naquela fonte de água, o anjo do Senhor então fala com ela. Esse verbo aqui ele é muito importante, porque nos lembra da obra soberana de Deus na salvação de um pecador. Aqui nos lembra da graça irresistível, até para sermos mais precisos. É Cristo que nos encontra. É Cristo quem vem atrás de nós, os perdidos, cansados, sedentos, aflitos, como estava Agar. É Cristo que marca o lugar onde Ele vai nos encontrar. Você deve se lembrar do Salmo 139, que vai dizer: mesmo que eu me esconda no mais profundo do abismo, se eu fizer minha cama no mais profundo do abismo, lá o Senhor há de me encontrar, porque ninguém pode se esconder do Senhor. E foi o caso de Agar. E veja, é Ele então que marca esse encontro, e Ele é quem acha Agar ali, e Ele vai admoestar Agar. Como é que se segue essa admoestação do anjo? Primeiro, ele estabelece um exame, ou a gente pode dizer aqui, como a gente usa na expressão dentro da nosso código de disciplina, é muito propício, ele vai fazer um soazólio com ela. Um soazólio isso aqui. Segundo, Agar depois é convidada pelo anjo do Senhor a confessar o seu pecado e a sua amargura, e ela faz isso. Esse aqui, nós temos aqui, meus irmãos, um perfeito conselheiro. É como se Agar entrou dentro do gabinete pastoral de Deus, e Deus vai tratar o coração dela. O aconselhamento perfeito, que só pode ser feito por Cristo. O que é o aconselhamento perfeito? Nos é apresentado um problema, e o sumo pastor, o perfeito pastor que é Cristo, ele ouve os nossos problemas, os nossos desabafos. E o que ele faz? O perfeito aconselhamento é aquele que nos leva ao arrependimento, reconhecimento dos nossos pecados. Não é autoajuda. Jesus não é psicólogo. Jesus não é terapeuta. Jesus não é coach. Se eu pronunciei correto, também não me importa, não me interessa, né? Mas vocês entenderam o que é. Pastor não é para ser coach de membro de igreja. Presbítero não é para ser uma espécie de
de terapeuta, de membro de igreja para amaciar o ego dele. Toda vez que nós somos levados a um problema, é nossa obrigação fazer o que o anjo do Senhor faz nesse aconselhamento. Levar, detectar e levar o pecador ao arrependimento dos seus pecados, para que ele experimente a verdadeira paz. Se vai ou não resolver o problema, isso é outra história que depende da soberania de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Ele leva ela agora a confessar sinceramente o seu pecado. E terceiro, nós somos agora, e eu vejo, ela é convidada, e aqui obviamente se aplica a nós, mas ela é convocada pelo anjo do Senhor ao arrependimento. Faz a mudança, a conversão. Não vá para o Egito, faz a conversão. Quando ele vai dizer para ela: humilha-te na presença da tua senhora. Aliás, desculpe, ele vai dizer: volte para sua senhora e humilha-se nas mãos dela. Conversão, volta. Esse é o processo do arrependimento que nos é muito bem estabelecido aqui. Agora, é interessante vermos a pergunta do anjo do Senhor, quando ele vai dizer: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Isso aqui, meus irmãos, parece até que o anjo do Senhor não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia. Mas a pergunta dele é perfeita. Porque ele, na verdade, está provocando Agar. Ele está fazendo duas coisas aqui. Primeiro, ele está cativando, atraindo, por isso que a graça é irresistível. Ele está atraindo Agar com uma pergunta muito simples. Ele sabe do que se passa, mas ele quer que Agar, em primeiro lugar, ele quer que Agar examine o seu coração, pondere a situação. Segundo, e o mais importante, ele quer que Agar confie nele. É isso que ele está fazendo aqui, quando ele vai dizer: Agar, serva de Sarai. Sabe o que significa essa expressão? Agar, serva de Sarai? Em outras palavras, Deus está simplesmente reprovando o plano de Sarai. Deus está simplesmente reprovando a união de Abrão com Agar. E simplesmente Deus está fazendo com que Agar entenda: você não é esposa de Abrão. Não tente tomar o lugar da sua senhora. Você é serva de Sarai. É isso que ele está mostrando aqui. É uma pergunta que leva a exame. E aí a segunda parte da pergunta, como de fato é o que ele está querendo que ela responda aqui com sinceridade: de onde vens e para onde vais? A expressão de onde vens significa: lembre-se de onde você é. Agar, você está se lembrando da sua posição e do lugar que você ocupa nesta família? É por isso que ele pergunta: de onde vens? E depois, para onde vai? Significa, ou em outras palavras, onde está dizendo: pense bem se vale a pena seguir por Egito. Será que vale a pena abandonar o Deus de Abrão e voltar a servir os deuses do Egito? Agora olha a resposta de Agar nesse momento da admoestação: fugir da presença de Sarai, minha senhora. Ela reconhece exatamente que o anjo do Senhor induz ela a responder com sinceridade no coração. E aí vem a confissão do seu pecado. E como é que Deus então vai pacificar o coração dos que estão envolvidos no conflito? Um coração só é pacificado quando há verdadeira confissão de pecados. Se insistirmos nos nossos planos, nós não vamos prosperar, diz Provérbios. Se insistirmos nos nossos planos, na nossa soberba, nós não vamos prosperar, vamos entrar em ruína. Mas aquele que confessa e abandona o seu pecado, esse vai encontrar misericórdia do Senhor. Só há paz, de fato, quando alguém realmente confessa sinceramente o seu pecado. Ele admite. E é isso que ela fez aqui. E aqui, meus irmãos, Agar não apenas reconhece o seu pecado, e aqui a gente aprende uma coisa aqui que é muito simples, mas é extremamente importante. O verdadeiro arrependimento não apenas envolve você reconhecer sinceramente o seu pecado, mas envolve você também confiar no anjo do Senhor, para que os seus pecados não apenas sejam perdoados, mas para que você também abandone os seus pecados. Esse é o arrependimento verdadeiro e completo, para que você seja salvo. Por isso que quando você vai, por exemplo, ver na doutrina da salvação, a doutrina da salvação a gente chama de soterologia, mas a doutrina da salvação,
ela é composta de conversão, por exemplo. Vocação eficaz e depois a conversão, que é a resposta que Deus vai produzir no coração do crente por meio do Espírito Santo. A gente não dá essa resposta naturalmente. O Espírito Santo é que vai nos levar a responder. E de que forma respondemos? Aí vem a conversão. Por isso que a conversão, a Bíblia nos ensina que a conversão, ela envolve duas questões importantes: arrependimento e fé. O arrependimento, ele também envolve crer. E veja, fé, você precisa confiar que em Cristo seus pecados vão ser perdoados. Arrependimento envolve não apenas você sentir repúdio, tristeza, vergonha e confessar os seus pecados, admitir os seus pecados, mas também você mudar de vida. Mas você não muda de vida sozinho. Ao confiarmos em Cristo, nós estamos dizendo, Ele é quem vai nos conduzir a essa conversão e mudança de vida. Fé. Então entenda essa obra completa como nos é relatada aqui no verso 7 ao 9. E por fim o anjo do Senhor então vem agora com a demonstração que ela é a prova pelo qual ela tem que dar fruto de arrependimento. Ou seja, arrependimento também envolve você dar prova disto. Qual é a prova que se deve dar do arrependimento? Ele diz, volta para a sua senhora e se humilhe nas mãos dela. Em outras palavras, Agar, volte para casa e se humilhe diante da sua senhora, Sarai. Em outras palavras, volta para lá que é o seu lugar, ocupe o seu posto, reconcilie-se com eles, peça perdão pelo que você fez a Sarai. O que é humilhação aqui, meus irmãos? Não é se submeter a maus tratos. A expressão humilhação, ela se contrasta com a atitude de Sarai, que foi perversa, cruel com Agar. E o anjo do Senhor leva a Agar a agir de outra forma. Não pagar o mal com o mal. Mas ela era instruída a pedir perdão para sua senhora, para que a sua senhora também fosse constrangida do mal que ela fez. Deus vai usar o menor para humilhar o maior. Lembra? O menor afronta o maior. Mas agora Deus vai usar também o menor para humilhar o maior, para o maior também ser humilhado e se arrepender dos seus pecados. Por isso que ele procura primeiro Agar e dá destaque a Agar. Em outras palavras, meus irmãos, não há aplicação tão clara para nós aqui quando Deus está dizendo para nós: ó, meu querido irmão, se você está fora de casa, volte para sua esposa e se humilhe diante dela, peça perdão. Ah, meu querido jovem, se você está fora de casa, volte para casa e se humilhe diante dos seus pais e peça perdão. Ah, minha querida irmã, se passa pela tua cabeça abandonar a sua casa, os seus filhos e o seu marido, por mais que você possa ter razão, volte para casa, confesse os seus pecados, peça perdão dos seus pecados, se reconcilie com a sua casa, reconcilie com o seu marido e se humilhe nas mãos dele. Pedro vai dizer isso, como a gente leu pela manhã, lá no capítulo 3, para aquelas irmãs que passam sofrimentos nas mãos dos seus maridos, que são ruins. E ele vai dizer: sejam submissas, deem bom testemunho. Pastor, você não sabe o que eu passo nas mãos do meu marido. Eu sei que eu não sei. Não sou eu que estou falando isso para você, é o anjo do Senhor, como ele disse para Agar. E aqui está o exercício da confiança. Você vai confiar no que o anjo do Senhor vai te dizer? Ou como diz as novelas da Globo, siga o teu coração e vá para o Egito? É a prova de arrependimento que deve se dar. É o teste. Nós estamos em Sur. E está sendo estabelecido um teste. Olha o verso 10 a 12. Agora vem a promessa, ou as promessas, que são 3 promessas. 2 promessas positivas, versos 11 e 12. Aliás, versos 10 e 11. E uma promessa negativa, que é o verso 12. Esses versos aqui, vamos ler mais uma vez, que diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe mais ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Observe aqui essas promessas. Primeiro, por que promessas? A demonstração do anjo do Senhor não faria sentido se não viesse com fundamentações por meio de promessas. Lembra que eu disse no início? Toda vez que vamos ler as Escrituras e todas as vezes que Deus fala com o seu povo, Ele sempre fala com base em promessas. Por quê? Pacto, aliança. O que compõe um pacto? Condições, exigências e também promessas. Isso começa e fica claro em Gênesis capítulo 2, lá no pacto das obras, que a exigência era: coma de todas as árvores do jardim, livremente, mas você está proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma exigência, é a lei de Deus estabelecida. Ele foi dotado de moralidade, o homem. Aí Deus vem com a promessa. Está implícito a promessa de que se comesse da árvore da vida, Deus manteria a vida eterna. Eles tinham recebido já a vida eterna. Eles não iam receber, eles já tinham recebido. Não havia morte antes da queda. E Deus prometeu: se vocês não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu manterei vocês vivos. Eu manterei aquilo que eu tenho lhes dado por bondade minha, que é a vida eterna. Mas se vocês comerem, ou do dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Promessa, que ela pode vir no aspecto de bênção, como também, se desobedecer, ela vem como uma ameaça. Deus ameaça. Êxodo capítulo 20 deixa isso muito claro, quando ele fala no segundo mandamento que ele fará com que até a terceira ou quarta geração trará o juízo dele sobre nós por meio das nossas gerações, se desobedecermos a ele. Mas ele abençoará e terá misericórdia até 1000 gerações. O número 1000 é simbólico para dizer que perpetuamente Deus manterá sua aliança sobre o seu povo. 1000 anos pressupõe, ou 1000 gerações pressupõe exatamente isso. Por toda a eternidade Deus vai preservar a igreja por causa da sua aliança, do seu pacto, por causa do seu nome e do seu amor pelo seu povo. Então observe, promessas são a base do Evangelho, por isso que aparece aqui promessas. As Escrituras aqui nos contêm não apenas lei, mas também contém promessas. Isso aqui vai mostrar que a conversa entre o anjo e Agar, meus irmãos, acontece em uma perspectiva então pactual. Agora observe, 3 promessas, vamos a cada uma dessas promessas. O anjo do Senhor é o único que tem autoridade prerrogativa para prometer alguma coisa, por isso que não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. A primeira promessa, dessas 3 promessas, a primeira promessa, verso 10, ela diz respeito ao futuro de Agar, e por isso que ele promete uma descendência a Agar, ou por meio do filho dela. Segunda promessa diz respeito especificamente à criança que está sendo gerada, a condição dela naquele momento, onde Deus está dizendo: olha, eu vou preservar a vida dessa criança, ela não vai morrer. E a terceira promessa, que já é negativa, diz respeito ao futuro de Ismael e da sua descendência, verso 12. Observe com mais detalhes a primeira promessa, quando Deus diz a Agar que vai dar a ela uma descendência, que ela não... A ideia aqui é dizer: você não vai ficar desassistida, seu nome não vai ficar apagado da história. A ideia aqui é mostrar exatamente que Deus agiria superabundantemente, graciosamente na vida dela, em não dar a ela aquilo que ela merecia. A segunda promessa, ela nos leva ao fato de que Deus preservaria a vida daquela criança para cumprir a primeira. Uma criança sempre está no meio disso, vocês percebem isso? Há indiretamente, um pouco que distante, um apontamento para lembrarmos de Gênesis 3,15, por meio de um menino, o descendente. Então sempre tem alguma relação, mesmo que um pouco distante aqui, porque nós estamos tratando de Ismael especificamente, mas há um apontamento aqui histórico. Veja, a promessa provém da esperança de que por meio dessa criança Deus então age graciosamente na vida dela. E aqui inclusive o nome Ismael, que significa Deus ouviu o meu clamor,
Deus, isso está lembrando, o nome Ismael sempre era para lembrar, nunca mais eles, não apenas Agar, mas Abraão e também Sarai, sempre eles iam lembrar, quando Abraão virasse e falava, Ismael, vem cá, sempre quando falava Ismael, chamava o menino, Ismael, eu imagino que sempre vinha à mente de Abraão, nunca mais esqueça que Deus foi misericordioso conosco, em específico Agar, talvez para nos lembrar aqui, e também o povo de Israel, de que Agar lembrou do Senhor. Ela orou e clamou ao Senhor. E Deus ouviu o clamor dela. Por isso que Ismael. Isso em certa medida vai até nos aplicar ao terceiro ponto, que nos leva ao memorial. E a gente já vai ver sobre isso. Mas veja, a segunda promessa exatamente nos aponta aqui para a ideia de que se ela poderia imaginar que Deus poderia tirar a vida daquela criança, lembra da ideia mística, sincrética, de que uma mulher estéril, uma mulher que perdia uma criança, ela estava amaldiçoada. E talvez Agar pensasse, Deus vai matar essa criança, porque eu ofendia a minha senhora pelo fato dela ser estéril. E o que Deus fez? Demonstrou mais uma vez a graça dele, dizendo, não, seu filho vai ser preservado. Contudo, Deus é justo. E aí vem a terceira promessa. A terceira promessa, ela é bem pesada. Deus, ele sempre fala a verdade. Deus, ele não remedia a situação. Deus sempre claramente diz todas as coisas de forma muito precisa. E aqui a promessa ela é negativa, porque agora ela trata do futuro de Ismael e dos seus descendentes. Primeiro ponto, e aqui ele merece um pouco mais de atenção. Talvez eu demore um pouquinho mais no verso 12. Mas veja, o verso 12 está nos lembrando. Primeira coisa, ele será como um jumento selvagem. Um animal, o jumento aqui, um animal de carga. Mas a ideia é reforçar aqui os asnos do deserto, que eram animais realmente selvagens, ou seja, animais selvagens aqui para mostrar que não tem medo, eles são fortes, expressam uma certa invencibilidade, ninguém pode pegá-los e domá-los, a não ser que você mate eles. Mas não podem ser domesticados, animais indomáveis, ou em outras palavras, quando diz respeito a Ismael e a sua linhagem, ele está dizendo, eles vão ser fortes, vão ser ferozes. Eu quero que você, ao ouvir isso, lembre-se do que está acontecendo, porque os árabes e os turcos e os palestinos são descendentes diretos de quem? De Ismael. Então, observe o cenário geopolítico dos nossos dias, como também de toda a história, e veja o que está acontecendo a partir do que o anjo do Senhor disse. Eles vão ser briguentos, vão ser implacáveis, eles serão possuídos de animosidade. Acho que a palavra-chave é: eles serão perpetuamente hostis, caçadores de confusão, provocadores de guerras e de grandes e intermináveis conflitos. Segundo, a mão dele será contra todos e todos contra ele. Ou seja, serão avessos e indomados. Eu vou usar, se me permite, entre aspas, eu vou dizer isso porque eu estou literalmente citando as próprias palavras de Matheus Henry aqui no comentário dele, quando ele vai dizer exatamente isso. Serão avessos e indomados à convenção social. E realmente os árabes são totalmente distintos de nós no que diz respeito a não admitir certos aspectos até mesmo da modernidade ocidental. E veja, serão avessos a qualquer tipo de processo de civilização. Serão violentos com as outras nações, mas as outras nações também vão ser violentos com eles. E isso não é temporário, será para sempre. E a terceira parte dessa promessa negativa, ela é uma profecia. Ele habitará fronteiro aos seus irmãos. Primeiro aqui ele está nos lembrando, os ismaelitas vão se espalhar pelo mundo. Pronto, eu não preciso explicar isso. Deixa eu só dar uma informação para você entender como que isso é claro para nós e envolve o Brasil. O presidente da Associação Islâmica no Brasil, na sede Foz do Iguaçu, ao comemorarem o dia da imigração dos árabes e dos islâmicos no Brasil, ele disse o seguinte: em nosso projeto no Brasil em 20 anos, transformar
a religião islâmica na terceira maior religião da América Latina. Eles vão se espalhar, ele habitará fronteiro a seus irmãos, ou seja, não é apenas estar ali no limite da fronteira, eles vão estar dentro das nações e tentarão de alguma forma se apossar delas, porque essa é a natureza deles. Não sei se vocês lembram daqueles desenhos, um desenho animado que eu gostava muito, o Pink e o Cérebro. A única coisa que um dizia para o outro, cérebro, um perguntava para o outro, não lembro quem agora, né? Mas acho que o Pink perguntava para o Cérebro, Cérebro, o que vamos fazer hoje? E o Cérebro respondia, vamos dominar o mundo. É mais ou menos esse o ponto aqui do habitar fronteiro aos seus irmãos. Agora, isso tem um aspecto mais ainda específico, particular, porque se trata da relação dos palestinos com os judeus. Ou, na verdade, para ser até mais claro, a briga que é interminável entre dois irmãos, Ismael e Isaac. Só para você entender isso historicamente, vocês sabem que já constantemente Israel está em estado de guerra já. Isso é interminável. Eles não estão em paz. Às vezes cessar fogo, mas eles estão em guerra. A declaração de guerra notória, clara e oficial. Quando eles tinham instituído o Estado Independente de Israel, 7 nações árabes se voltaram contra eles. Eles não tinham homens suficientes, não tinham tanque suficiente, eles não tinham nenhuma força aérea, eles não tinham nada. Apenas poucos homens com armas que não eram adequados para lutar. Os árabes não conseguiram expulsar os israelenses de lá. Há um ponto interessante que em 1971 houve a guerra, alguns talvez que gostam de história se já leram ou vão lembrar agora, mas em 1971 houve uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. O que foi isso? O dia do Yom Kippur é aquele conhecido dia do ano do perdão. Todos param o que estão fazendo. Inclusive os soldados, a grande maioria dos soldados do exército israelense tinham tirado folga, estavam de licença para poder participar do Yom Kippur. Os árabes, liderados pelos sírios e pelos egípcios, juntaram 1.250.000 soldados e armaram um cerco no dia do Yom Kippur com milhares de tanques de guerra, uma invasão terrestre, e os judeus tinham apenas 300.000 homens, sendo que a maioria deles estavam no dia do Yom Kippur. Os israelitas, ou melhor dizendo, os israelenses demoraram 3 dias para regimentar todo mundo quando a invasão começou pelo deserto. Eles tiveram muitas baixas, muitos soldados israelenses morreram. Contudo, os árabes não passaram do deserto. A ONU, quando foi dividir a porção de terra para tentar pacificar a situação na Palestina, propôs 18% apenas das terras aos israelenses, que a maior parte dessas terras, desses 18%, é tudo deserto, não tem nada produtivo lá. E os 82% ficaria com os palestinos e os árabes. Obviamente, primeiro, os árabes foram os primeiros a dizer, não queremos. Como assim? Estamos dando... Não queremos. Queremos tudo. Queremos os judeus fora de lá, de preferência mortos, exterminados. Esse é o lema dos árabes. Você percebe que a própria ONU e o peso da mídia de críticas injustas e severas, inclusive contra os judeus, em dizer que os judeus é que são provocadores, os judeus é que têm matado palestinos. Tem um vídeo na internet de um homem idoso, eu não sei se é o neto ou se é o filho dele, mas uma criança de 4 anos de idade, não sabia nem o que ele estava fazendo ali, mas uma bandeirinha da Palestina, e o homem começa a empurrar o menino e pedindo em árabe, dizendo para os soldados israelenses, atira nele, mata ele, enquanto outros jogavam pedras sobre o soldado. E eles, obviamente, não fizeram nada com o menino.
a incitação de realmente se espalharem pelo mundo e provocarem destruição, guerra, é o que eles querem. Veja como isso historicamente aconteceu quando você vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 37, versos 25, 26, aliás, 25, 27 e 28. Há o primeiro registro do cumprimento dessa promessa, onde o bisneto de Sarai é levado como escravo pelos ismaelitas e entregue aos egípcios. José. Observe como isso é narrado aqui a partir do verso 25. Ora, Gênesis 37, a partir do 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Sempre estão indo para a terra da sua mãe, Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: meus irmãos, atenção a um detalhe. Olha quem vai propor covardemente entregar o seu irmão mais novo, mais frágil, nas mãos dos ismaelitas. Judá. Os judeus. Os judeus, os mesmos judeus que entregaram o nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos de Pilatos e também nas mãos de Herodes, o louco, não o grande, o louco. Os judeus que gritaram e disseram: crucificam, crucificam. E Pilatos faz o que eles queriam. Judá. O texto vai dizer: Judá e seus irmãos, de que nos proveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. O exercício de reinado está muito bem claro aqui, já nesses primeiros momentos de Judá, só que numa perspectiva perversa e cruel. E passando os mercadores midianitas, os ismaelitas são chamados de midianitas, os mesmos que Gideão com 300 homens tiveram que enfrentar, porque eles haviam oprimido o povo de Israel. Parei aqui no verso, deixa eu encontrar aqui, verso 28. Os midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e este levaram José ao Egito. O que a gente percebe aqui? Exatamente o que o anjo do Senhor está mostrando para Agar. Observe o cenário aqui, o que está acontecendo. Nós temos Ismael aproveitando a oportunidade para pegar Isaac como escravo, vingar a sua mãe Agar, que foi maltratada por Sarai, levar um filho de Sarai e entregá-lo à sua mãe Agar para que ele também seja maltratado, escravizado. Agar, o Egito. Egito, de novo, é a pedrinha no sapato do povo de Deus. O que é que isso nos ensina? Eu tinha mais coisas para falar sobre isso aqui, mas eu vou pular. O que é que isso nos ensina? Primeiro, meus irmãos, Deus é gracioso em cumprir suas promessas pactuais. Deus é gracioso em perdoar os nossos pecados. Creia nisso. Cremos nisso. Mas há uma outra verdade que nós precisamos crer. A graça de Deus não nos isenta das consequências dos nossos pecados. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Deus, Ele é gracioso. A graça dEle, inclusive, meus irmãos, nós somos lembrados aqui, a graça dEle vem para que os nossos pecados sejam cancelados, não mais tenhamos a culpa dos nossos pecados e a justificação. Somos absolvidos dos nossos pecados para não irmos para a morte eterna. Mas Deus é justo. Deus não nos isenta das consequências das nossas decisões tolas e estúpidas.
E por que Deus não nos exime das consequências dos nossos pecados? Primeiro, como eu até já disse aqui, Deus, Ele é justo em seu proceder. Segundo, a graça de Deus também é o modo de nós sermos disciplinados por Deus, ou melhor dizendo, de sermos julgados por Deus. Você deve se lembrar do que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, não me falha a memória, acho que é os versos 26, 27 ou 28, eu não me lembro aqui, mas, aliás, os versos 28, 29 e 30, ali, quando ele vai nos lembrar que Deus nos julga para que não sejamos condenados com o mundo. A expressão julgamento é disciplina. A graça de Deus é o meio pelo qual Ele favoravelmente nos julga, no intuito, como nós ouvimos aqui, de não sermos incorrigíveis, de não sermos insensíveis aos nossos pecados, ficar insistentemente nos nossos pecados. E assim então Ele sempre vai nos julgar para que sejamos limpos, purificados dos nossos pecados. Tudo que nós estamos vendo e acontecendo no que diz respeito aos árabes, o mundo, toda essa situação calamitosa das consequências do que Abraão fez, é para que o povo de Deus lembre, pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de você tomar uma decisão tola. É olharmos para o que está acontecendo, em certa medida envolvidos nisto, testemunhando isto, para que nós não esqueçamos daquele que nos vê. E aí vem exatamente a parte que nos envolve a obediência, quando Sarai, aqui no verso 3, ela responde positivamente à demonstração do anjo do Senhor, e aqui isso vai nos ensinar que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai produzir o seu efeito e o seu poder. Qual foi a primeira resposta que ela deu? O texto vai nos dizer que ela invocou o nome do Senhor, ela reconhece que Deus estava falando com ela. A ideia do invocar, o verbo invocar, que é um aspecto fundamental na liturgia, no culto. Por que primeiro invocamos o nome do Senhor? Isso tem a ver com o que acontece aqui. Invocar, meus irmãos, você não invoca porque você está pedindo para Deus entrar aqui no templo. A ideia aqui de invocar não significa que nós estamos convidando Deus para participar do culto. É o contrário. O que significa invocar o nome do Senhor? Significa reconhecer a graça dele em nos aceitar na presença dele por meio de Cristo. Invocar significa que você está se humilhando e dizendo: Senhor, me aceite, por tua misericórdia me aceite na tua presença. Não vire as costas para nós. Isso é invocação. Não vire as costas para nós. Os salmos de lamento estão carregados de expressões como essa. Senhor, porque está longe de mim? Invocação. Senhor, porque te conservas longe de mim? Ele não está reclamando, ele está na verdade desesperado. Talvez passe pela mente dele num momento assim de desespero e pensar: será que Deus me abandonou? Porque, meus irmãos, como que Deus traz juízo a um povo, a um grupo de pessoas? Vamos pensar inclusive no contexto da igreja. Como é que Deus traz juízo sobre uma igreja quando ela deixa de ser verdadeira igreja? Ele não despede fogo como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele faz pior. Ele tira a sua palavra. Ele tira os ministros fiéis da palavra da igreja, ou desta igreja. Ele tira os membros fiéis dessa igreja e ele deixa os que acham que são crentes, mas são ímpios. Ele remove o seu candeeiro do meio desta igreja e ela deixa de ser igreja, ela vira sinagoga de Satanás, como a nossa confissão de fé expressa claramente. É assim que Deus, ele traz juízo. Observe, ela responde, ela invoca porque ela está aqui reconhecendo a misericórdia do Senhor, e aí provém do nome que ela aqui chama, aquele lugar, a obediência dela pelo nome do próprio Deus, quando ela toma ciência de com quem que ela está falando, e ela vai dizer: aquele que me vê, aquele que existe, me vê. É sempre assim que a gente deve lembrar do nosso Senhor Deus: aquele que existe está me vendo. O ver aqui significa: ele veio ao meu socorro, ele tem vindo ao meu socorro, ele tem ouvido os meus clamores. É o nome pactual de Deus expressando misericórdia e amor.
E aqui está a essência da obediência, quando nós temos que obedecer a Deus. Onde está a essência da obediência a Deus? É nós lembrarmos da misericórdia. Por que nós devemos obedecer à lei de Deus? Por amor a Ele. Não para você barganhar com Ele. Eu vou obedecer a Bíblia, eu vou obedecer aos preceitos da religião presbiteriana, vou seguir os símbolos de fé, eu sou confessional, para não ir para o inferno. Não é isso. Em essência, nós obedecemos à lei de Deus porque, pela graça dele, Ele nos salvou. Ele nos coloca agora numa condição favorável, da qual nós nos tornamos devedores dessa graça. E para expressarmos a nossa gratidão, nós sempre vamos lembrar, e nós vamos invocar o nome dele e dizer: Senhor, Tu és o Deus que me vê. E veja agora isso no verso 14, quando da obediência nós temos um memorial. O memorial, por que memorial? O memorial aqui no verso 14 pressupõe um testemunho. Essa é a ideia de memorial. Testemunho, guarda essa palavra. E a ideia aqui do testemunho, desse memorial, começa exatamente quando Moisés, aliás, eu quero destacar primeiro o fato de Moisés citar de novo o lugar, o cenário onde ele está repetindo. Ele disse Sur, agora ele fala de duas cidades aqui que está nessa região do deserto de Sur, na fronteira Egito-Canaã, que é Cádiz e Bered. Permita-me dar destaque a Cádiz, que é a cidade que se destaca, o lugar que se destaca aqui precisamente. Por que Cádiz? Veja, de novo, Moisés usa os nomes, detalha os lugares, porque o povo de Israel passa pelos mesmos lugares, e esses lugares são memoriais. Quando eu imagino, vamos tentar aqui imaginar a seguinte situação: o povo de Israel, no momento que está passando por Cádiz Barneia, eu imagino que muitos deveriam ter perguntado: que lugar é esse? A resposta não era apenas para se referir ao aspecto geográfico, mas a resposta sempre deveria ser instrutiva. Que lugar que é esse? Cádiz. Sempre um pai deveria dizer para o seu filho: este lugar foi onde o anjo do Senhor encontrou Agar e ele teve misericórdia dela. Instrução. Sur. Que lugar é este, pai? Que lugar é este, Moisés? E aí o sermão de Moisés no capítulo 16. Este foi o lugar onde Agar clamou ao Senhor, ao Deus de Abraão, por misericórdia, porque ela estava fugindo da sua senhora. E ela estava grávida e podia morrer e perder a criança. E aqui ela clamou pelo anjo do Senhor, e aqui Deus teve misericórdia dela. Sempre a instrução. Vocês estão percebendo que a gente leu no Salmo 44? A instrução é a ordenança fundamental, essencial e básica para que o pacto se perpetue de pai para filho e por toda a posteridade no meio do povo de Deus. Por isso o memorial. E ela vai botar o nome daquele lugar, porque na mente dela veio: todos os que passarem por aqui e souberem da minha história, Beer Lahai Roi, que significa não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Eu imagino que a tradução poderia ser a seguinte: aquele que me vê pelas costas. Qual o sentido disso? Primeiro, a ideia aqui é: eu não vi Deus, não me atentei para o momento em que Deus fala comigo, tamanho era o meu desespero. Deve se lembrar de Maria Madalena, quando ela acha que ela está falando com o jardineiro do túmulo, e de repente o nosso Senhor Jesus diz para ela: eu sou este que ressuscitou, eu sou o teu mestre. A visão, a semelhança da cena é a mesma nessas palavras que ela diz: Beer Lahai Roi, ou seja, eu não percebi quem era, mas quando ele falou comigo, eu descobri que é aquele que me vê. Eu não vi, mas ele me viu. O memorial, então, ela coloca o nome daquele lugar para exatamente lembrar que ela pode ter se esquecido de Deus por um instante, mas Deus não se esqueceu dela. Deus a encontrou, Deus a viu e Deus veio ao resgate dela. Um outro ponto que é importante nesse nome, nesse memorial, isso nos remete a Êxodo capítulo 33, verso 23. Por favor, vai nesse texto porque ele é importante aqui. Êxodo capítulo 33, verso 23. Qual é o contexto? É o mesmo, inclusive a palavra que é usado aqui
para se expressar a ideia do aquele que me vê pelas costas, está aplicado também no verso 23, aqui no contexto desse texto. Quando Moisés, ele intercede pelo povo de Israel, ele desce com as 2 tábuas, e Deus já havia avisado ele, te prepara, tu vai ver um negócio lá que está feio, o povo lá está adorando o bezerro de ouro, o negócio está feio, te prepara. Deus ainda preveniu Moisés, e Moisés quebra as 2 tábuas, se ira com o povo, faz o que não devia ter feito, ou a maneira como ele não devia ter agido. E Deus chama ele de volta para o monte, sobe de novo, vamos conversar de novo. E Deus está irado, e Deus diz para Moisés, eu vou matar todo esse povo. E Moisés, entre desespero, intercede pelo povo. Ele diz, Senhor, não mate esse povo, me mate no lugar deles, mas não mate esse povo. E Deus ouve a intercessão de Moisés, mas Moisés diz, mostre-me a tua glória. E Deus diz, você não pode ver minha glória. E ele insiste, e Deus então diz o seguinte, eu vou te ensinar uma coisa, você terá a percepção, uma pequena medida do que é a minha glória, vire de costas, coloque-se atrás da fenda e vire de costas, e eu revelarei um pouquinho da minha glória. Moisés não suportou, mas ele ficou protegido pela fenda, virado de costas. Volte de novo ao que é aplicado aqui no verso 14, no que diz respeito a Êxodo 33, verso 23. É a mesma ideia. Deus é aquele que me vê pelas costas. A ideia aqui não é que eu estou virado de costas. Pelo contrário, Deus me coloca de costas para que eu não possa ver a glória dele, porque senão eu vou morrer e vou ser fulminado. Expressando a misericórdia de Deus, quando Deus então manda o anjo do Senhor como essa fenda de rocha, como aquele que nos protege da glória do Senhor não nos consumir por causa dos nossos pecados. É esse o sentido que nos é aplicado também aqui quando vai dizer, eu não vi neste lugar aquele que me vê, porque ela faz uma pergunta, um questionamento. Como eu não notei isso? Como é que eu não percebi que era Deus falando comigo? E o último ponto, aliás, o penúltimo ponto, a reconciliação, e o último ponto que envolve a retorno à confiança. O verso 15 é a reconciliação, quando então é cumprido aquilo que é estabelecido na promessa, na obediência, em todas as coisas que foram estabelecidas como resposta. E aqui então na reconciliação, no verso 15, Agar, ela retorna para a casa da sua senhora. E como que nos é demonstrado isso? O foco aqui agora se volta para Abrão, mas observe, não fala de Sarai. Sarai e Agar aparecem na primeira sessão. Agora Sarai sai de cena. A ideia aqui é mostrar que Sarai é colocada no seu devido lugar. E Agar volta também para o seu devido lugar como escrava. E ela cumpre aquilo que ela tem que cumprir. A obediência daquilo que foram impostas as condições, tanto da convenção social, como também do que o anjo do Senhor falou. O filho não é dela. Ela tem que entregar para o pai da criança. E ela tinha que cumprir. E aqui está o simbolismo da reconciliação. Quando ela gera o filho, entrega a Abraão, Abraão aceitou a criança. Ou seja, eles se perdoaram. Eles confessaram os seus pecados uns para os outros e se reconciliaram. Ao entregar a criança, olha onde está o aspecto que envolve a reconciliação. Quando Abraão agora assume o seu posto de chefe da casa, sacerdote do lar e juiz da sua casa. Quando então ele obedece o que o anjo do Senhor havia dito a ele. Lembra quando eu disse que Deus usa o menor para envergonhar o maior? Foi isso que aconteceu. Agar volta para casa e ela dá testemunho do que o anjo do Senhor disse para ela. E Abraão ouviu de Agar o testemunho do que o anjo disse. E ele faz o quê? Vou obedecer o anjo do Senhor. Porque a escrava está testemunhando da palavra de Deus para o maior, chefe da casa. Está humilhando ele. E ele se arrepende do seu pecado e volta a tomar o seu devido lugar. E ele diz, como é minha responsabilidade dar um nome para a criança, como não é mais costume hoje. Então, homens, responsabilidade dar nome para os filhos são dos homens, dos pais. A esposa participa, claro, não estou negando isso. Mas a responsabilidade é nossa de administrar isso. Isso não se perdeu.
Mas veja, Abraão faz exatamente, ele assume seu posto e ele faz exatamente o que o anjo do Senhor está dizendo, porque ele obedece ao anjo do Senhor. E ele diz, o nome dele então vai ser o que o anjo do Senhor determinou, Ismael. E o nome Ismael soa neste momento como o símbolo dessa reconciliação. E aqui o retorno à confiança, verso 16. Quando no verso 16, aqui o final do capítulo 16, nós temos a figura de Abraão agora em maior destaque. Por quê? Lembra que o capítulo 16 começou focando Sarai. E agora, num único verso, Abraão aqui aparece numa cena, ele apenas sozinho. E aqui então nos mostra o momento em que nos relata a idade dele, quando Abraão tinha 86 anos de idade. E por que eu destaque a idade de Abraão? Isso aqui, meus irmãos, nos reporta a necessidade de Abraão ter de voltar ao que Deus havia lhe ordenado no capítulo 15. E o que foi que Deus havia lhe ordenado no capítulo 15? Confie e espere. Confie e espere. Porque quem vai fazer o que tem que ser feito sou eu, não é você. E você não esperou. E você não confiou como deveria. Por isso que agora você está aí nessa situação, nessa encrenca toda. E Deus está mostrando para ele: confie e espere, porque é isso que você tem que fazer. Volte de novo ao que eu lhe mandei fazer. Confie e espere. Agora observe um outro ponto aqui que é fundamental. A idade mencionada de Abraão aqui nos lembra que idade e experiência de vida não significa nada quando se trata de sermos admoestados por Deus em não obedecer aquilo que é essencial e fundamental. E eu inclusive falei disso de manhã. Um homem de 86 anos deveria expressar maturidade, experiência da palavra, experiência com Deus, de sempre lembrar que ele deveria confiar e esperar. Com 86 anos, ter que passar por uma situação constrangedora e escandalosa dessa, porque ele está sendo disciplinado. Ou seja, meus irmãos, até aqueles que têm 86 anos de vida ou 50 anos de igreja, se você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, mais uma vez como Abraão, tem que aprender que deve confiar no Senhor e aguardar o cumprimento da promessa. E a grande lição que nos é aplicada aqui é simples. Você tem tido paciência, você tem esperado no Senhor, quanto aquilo que você não pode fazer ou resolver. Você tem confiado no Senhor diante das dificuldades e dos problemas que você tem passado. Quando a aflição do seu coração gera ansiedade, gera angústia, inclusive gera uma preocupação e uma angústia descontrolada, você tem buscado o Senhor em oração, como fez Agar naquele deserto? Você tem erguido seus olhos para o céu e clamado a Ele, aquele que te vê, você tem visto Ele, tem lembrado dEle? Você tem se refugiado em orações de lamento, súplicas, para que Deus te conforte, te acalme, abrande o seu coração ansioso e pecaminoso? Ou você está se entregando às suas próprias soluções e mecanismos humanos para você lidar com os seus problemas? E eu repito a mesma pergunta do anjo do Senhor para Agar. O mesmo anjo do Senhor que falou com Agar, ele fala comigo e com você. De onde você vem? E para onde você vai? Essa é a pergunta aqui. Em outras palavras, você se esqueceu de onde você vem? E será que vale a pena você continuar nessa direção para o Egito, sabendo de onde você vem e do que você já experimentou, do que você já desfrutou no pacto? Essa é a pergunta do anjo do Senhor para mim e para você. Você está esperando, você tem aguardado,
Mas se você está diante de uma circunstância parecida com a de Abraão, porque você tomou decisões precipitadas fora da vontade de Deus, isso está lhe trazendo consequências graves, você tem suportado, você tem contado com a graça de Deus para aprender a suportar as consequências dos nossos e dos seus pecados até que a promessa se cumpra? Você tem perseverado em ter de suportar os sofrimentos, as dores e às vezes até lembrar com tristeza e vergonha de como todas essas situações têm lhe trago prejuízos na sua vida? E você lembrar que Deus está fazendo isso porque Ele está te ensinando a não esquecer daquele que te vê? Amém. Vamos orar.